que era uma cidade já de 100 anos, Campinas hoje tem 251 anos, fez 250 ano passado. 150 já com a sociedade portuguesa participando da história de Campinas. Então a sociedade portuguesa, e depois vou falar como surgiu o hospital, ela participou da vida de Campinas. Então a história de Campinas está ligada à história da beneficência portuguesa. Sim, sem dúvida. Agora, essa história da fundação mesmo, do hospital, como é que se sucedeu? Então, os portugueses que se reuniram para prestar o apoio à sociedade que vivia em Campinas, aos portugueses que viviam em Campinas, que trabalhavam, traziam as famílias e precisavam de um apoio, eles se reuniram e formaram a Sociedade Portuguesa de Beneficência, em julho de 1873. Sociedade Real. Não, Real veio depois. Veio depois. Me conta essa história da Real. Não, a Real então, é bem depois, porque foi um reconhecimento do rei de Portugal, o último monarca de Portugal que concedeu o título de Real. Então o hospital não era, a sociedade não era real. Então, tem várias sociedades portuguesas de beneficência, não é só em Campinas. Que eu sei, a Real, passou a ser Real, foi concedido o título pelo último monarca, que foi Dom Manuel II, foi a beneficência do Rio de Janeiro, que não existe mais, foi leiloada, hoje é a Rede D'Or. A beneficência portuguesa de Recife, de Pernambuco, né? E a de Campinas. Então, dessas três, hoje tem duas sociedades, Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, a de Recife e a de Campinas. Então recebeu o título de Recebeu Real. o título depois, a pedido de Dom Pedro II, né, que visitou o hospital, recomendou, falou muito bem do trabalho desenvolvido, atendendo não só a sociedade portuguesa, mas também a sociedade campineira. Então, o rei concedeu o título de Real, e se encontra lá no nosso Salão Nobre. Então ficou Sociedade Real. Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. Então é uma bela história, porque tem aí essa chancela de um monarca, não é? Agora, com o passar dos anos, não é? O que na verdade assim foi de mais importante? Então a sociedade se formou, começou a prestar o apoio, só que aí faltava alguma coisa, né? Para esse apoio ser melhor concretizado. Então o sonho era fazer um hospital. E não tinha hospital, tinha uma casa de misericórdia em Campinas, que chama Casa de Misericórdia, que hoje é o Hospital Irmãos Penteado, a Irmandade. Por que era chamado Casa de Misericórdia? Porque na verdade não era um hospital, era uma casa para prestar misericórdia para os moribundos, já o pessoal quase já indo para o cemitério, né? Porque não tinha assim a conotação de hospital, não tratava, só cuidava. Cuidava das pessoas, cuidava da higiene e tal, mas as pessoas já estavam no fim da vida, né? Assim, o hospital mesmo, nessa época não tinha um hospital que curasse, não tinha uma cura. Inclusive na palestra que eu faço sobre os 150 anos, a gente traça um paralelo da evolução da medicina. E essa época não tinha grande coisa para fazer na medicina, que não tinha exame, o médico não sabia, não podia saber o que estava acontecendo, qual era a doença que a pessoa tinha. Ele via os sintomas, mas não sabia, porque não tinha como comprovar, não tinha exame, não tinha laboratório, não tinha microscópio. Isso aí surgiu no final da década do século XIX, né? Quando surgiu o microscópio, o estetoscópio, surgiram os primeiros exames de raio-x, os primeiros exames de sangue. Até então não se fazia nada disso. Então o hospital, na verdade não era um hospital, as casas de misericórdia eram para cuidar mesmo, só da higiene, né? Certo. E tratar os últimos momentos. Aí a ideia do hospital era para poder fazer uma casa que atendesse ao doente mesmo. Então, a sociedade criada em 1873... 1873. Há 152 anos, praticamente, o objetivo era não só cuidar, mas fazer um hospital para cuidar-se melhor. Então, a
Aí foram feitas várias atividades, né? Começaram a fazer leilões, atividades, angariar recursos para construir um hospital. E o hospital foi inaugurado 6 anos depois. No final da década de 1879 foi inaugurado o hospital. Até lá eles foram feitos então arrecadando recursos. Aí o que eles faziam era leilões, né? Leilões, saraus. Saraus é a balada que a turma fala. Eram os saraus. Bingo. Leilões. Então na época eles faziam isso aí, reuniam o final de semana num clube e faziam leilões para arrecadar. Uma das prendas arrecadadas a uma época foi até interessante, porque eles puseram assim, não tinha mais o que sortear, eles fizeram uma caixinha, escreveram segredo. Pronto, aí todo mundo queria saber o que era o segredo. Aguçou a curiosidade, né? Todo mundo quis pagar para ver qual era o segredo que tinha na caixinha, para ganhar a caixinha do leilão. Aí sorteado, arrecadou um dinheiro, um fim de semana inteiro. Arrecadou 20 contos de réis. Você sabe o que é 20 contos de réis? Nossa, meu Deus, né? Para você ver que nós estamos falando lá dos primórdios. 20 contos de réis. Depois vou te dar uma noção do que é 20 contos de réis. Aí essa caixinha passou o fim de semana para ser sorteada. Aí quando foi sorteado, o ganhador abriu a caixinha, era uma cartilha para aprender a ler e escrever. Na verdade, era uma crítica à política, né? Que naquela época pouca gente sabia ler e escrever. Então não tinha escola, tinha poucas escolas, ninguém sabia ler e escrever. Então foi uma... Também foi um meio assim de crítica, e num sentido para se construir algo que pudesse vir a atender pessoas que necessitavam, inclusive, desse estudo, né, óbvio. Existiam 2 problemas graves nessa época. A abolição da escravatura, que mexeu com a sociedade, né? E o analfabetismo. Pouca gente sabia ler, que era letrado, né? Sim, sim.